Bom, vamos falar agora dos aspectos e valores culturais, né? Depois a gente vai conceituar o que são valores, o que é cultura, né? Mas a gente vai falar de um modo geral, né, sobre esses aspectos. Ele começa falando que a cultura é parte daquilo que nós somos, né? E que vai refletir diretamente no grupo ao qual nós fazemos parte, né, socialmente falando. E é importante entender que os aspectos culturais, eles são aprendidos através justamente dessa relação, desse convívio que temos, né, um com o outro na sociedade. E esses valores culturais, né, eles são muitas das vezes passados aí de gerações em gerações e que competem a questões como maneira de se vestir, né? Eu sempre faço essa pergunta, né? Ninguém vai, por exemplo, à igreja aqui de biquíni. E por que não vai? Porque é uma convenção cultural, né? De respeito, de ética e de valores, de que, né? Para a igreja nós temos que ir com uma determinada vestimenta. Mas o que impõe isso para a gente não é uma lei, né, propriamente dita, mas é algo convencional da nossa sociedade, da nossa cultura. Tanto é que quando a gente fala de biquíni, biquíni é algo até, vamos dizer assim, um pouco novo, porque algumas mulheres, né, antigamente não podiam fazer uso, né, do biquíni, ou seja, colocar, né, o seu corpo à mostra, assim como se a gente for falar de outros países, né, nós vamos falar de culturas totalmente diferentes, onde o biquíni não é bem visto, né? Existem países onde as mulheres usam aí a burca, porque não podem realmente mostrar o seu corpo, a não ser que seja lá para o seu esposo, né? Então, por questões culturais, né, esses valores, né, vão sendo passados de geração a geração, como relação a cumprimentar, né? Nós aqui no Rio temos o costume de, ao cumprimentarmos uma pessoa, a gente dá beijinho, hoje não mais por conta do Covid, né? Mas a gente tem por costume cumprimentar com um beijinho no rosto, o homem com um aperto de mão. E em outros países nós vamos ver o homem se beijando, se abraçando, assim como fazendo uso muitas das vezes de saia, né? O que culturalmente na nossa sociedade não é bem visto, né? Por quê? Porque é algo cultural, é algo que foi ensinado e que nós vamos, de certa forma, né, reproduzindo isso, né? Gente, eu tô olhando, meu olho tá muito vermelho. Depois que acabar essa prova, eu vou te excluir esses vídeos, real. Eu sei que eu tô cansada, mas a questão dos cílios caírem nossa, dá uma falta de expressividade, na verdade, né? Tô acostumada a meus cílios, né? E dá realmente um up, né? No visual, na expressão. Os cílios caíram e eu tô olhando aqui, eu falo, meu Deus, parece que eu tô acabada, né? Não que não esteja, tá, gente? Não que não esteja. Mas, enfim, detalhes à parte. Não tô gostando da minha cara nesses vídeos. Mas eu prometo melhorar nos próximos. Apesar que não, gente, só ano que vem agora. Chega, né? Vamos descansar um pouquinho, né? Todos nós precisamos. E aí agora vamos lá, vamos falar sobre essa questão aí da cultura. A cultura, ele diz aqui, que possui tanto aspectos tangíveis, né? Que é justamente ligado a objetos, a símbolos que fazem parte do contexto, quanto intangíveis, que são as ideias, normas que regulam o comportamento, que são, por exemplo, formas de religiosidade. Esses aspectos constroem a realidade social, dividida por aqueles que a integram, dando forma a relações e estabelecendo valores e normas, né? Então, de acordo com a religião, né, a pessoa vai ter um tipo de comportamento, né? Ela vai se vestir, né, de uma forma, enfim, tudo isso porque esse essa cultura, né, intangível vai fazer isso, vai,
né, moldar esse comportamento de forma e de acordo com o grupo a qual eu estou inserido. Aí ele vai falar sobre os valores, que são características que são consideradas desejáveis ou indesejáveis no comportamento dos indivíduos que fazem parte de uma cultura, como, por exemplo, o princípio da honestidade, né, que é um princípio na nossa sociedade, né, totalmente desejável, né, a honestidade. Porém, o que a gente vai observar? Que essas normas, né, que ele define aqui como conjunto de regras formadas a partir dos valores de uma cultura, que servem para regular o comportamento daqueles que fazem parte. O valor do princípio da honestidade faz com que a desonestidade seja condenada dentro dos limites convencionados pelos integrantes dessa cultura, compelindo os demais integrantes a agir dentro do que é estipulado como honesto. Então, quando a gente faz parte de um determinado grupo, né, e a gente tem ali determinados valores e uma determinada cultura, seja comportamental, seja religiosa, seja de ideia, né, a gente precisa entender que o que vai contra aquilo ali, né, é considerado como algo totalmente fora, né, totalmente condenável. Então, assim, com relação aos aspectos e valores culturais, né, a gente precisa repensar. O Brasil, ele tem, assim, é o meu olhar, tá? Vocês podem pensar e discordar de mim, mas nós temos uma cultura muito, como é que eu vou dizer? É uma cultura da falta de educação, né? Foi ontem que eu estava assistindo um vídeo que estavam fazendo tipo um baile funk, nada contra o baile funk, tá, meu amor? Meus amores. Mas estavam fazendo um baile funk numa estação de metrô, de trem, ou algo do tipo, né? Todo mundo ali aglomerado e nada acontece, né? Nós temos essa cultura do mais esperto, eu vejo isso no trânsito, né? A gente tá o tempo todo ali, você bota seta, você quer entrar, você tá ali, o outro não deixa, ou então aqui quem vem lá de Bangu, como eu venho, e entro ali na estrada do Pré para vir para Campo Grande, apesar que vocês são de Nova Iguaçu, né? Perdão aí, mas enfim, tem esse caminho aqui e sempre tem uma fileira para você entrar, para você poder virar ali. Sempre tem um que se acha esperto, né, para passar à frente daqueles que estão ali esperando, né? Uma coisa que é muito cultural, que nós observamos no nosso dia a dia, que a gente pode aqui pontuar, é a questão do mercado. Já viram isso? Ou qualquer outra fila, né? Eu falo do mercado porque é mais próximo à minha realidade. Mas assim, você tá numa fila e aí a pessoa tá ali, às vezes com uma cestinha, alguma coisa. Quando vai chegando praticamente a sua vez, quando você vê, chega uma outra pessoa com 2 carrinhos. Ai, vem cá, fulano. Então a pessoa tá lá num caixa, deixa um carrinho lá e tá lá no outro vendo qual que vai andar primeiro e chama o outro. Sabe, eu acho isso assim, o mundo da esperteza, né? De quem é o mais esperto. E isso é cultural, isso é aqui. Aqui, né, no Rio de Janeiro, a gente tenta atravessar uma rua, as pessoas, às vezes o sinal fechado, os carros só faltam passar por cima da gente. E outras cidades, né, eu vou citar Curitiba, que meu marido é de Curitiba, a cultura é de que, a partir do momento que o pedestre coloca os pés, né, para atravessar a rua, todos os carros param. E não vai longe, assim, eu falo de Curitiba, mas a gente às vezes vai para o interior do Rio, algumas cidades aí, Petrópolis, Itaipava. Você observa que é cultural. Você coloca o pé lá e eles param. Parece que você está até em outro lugar.
Mas Curitiba tem muito isso, eles são muito deseducados para algumas coisas, como por exemplo, a gente aqui, todo mundo conversa, todo mundo se fala, né? Você entra no elevador, você dá bom dia, você faz amizade, você passa o WhatsApp, né? Semana passada eu fui almoçar com a minha filha em um restaurante e a gente já trocou o WhatsApp da mesa do lado, levamos a pessoa em casa com o bebê novinho, minha filha carregando a cesta, né? O bebê conforto, né, da criança. Então, assim, essa é a nossa cultura. A gente chega em outros, né, por exemplo, Curitiba, eu chego lá e agora, hoje não mais, porque eu já estou conformada com a cultura deles lá. Mas eu entrava, oi, bom dia, meu marido, minha filha, curitibano não vai te responder. Eles não têm essa cultura como, né, os cariocas. Até eu me acostumar, confesso que foi bem difícil. Mas hoje eu já entro no elevador e olho assim, falo, ninguém vai dar um bom dia. Não tem um carioca aqui, né? É engraçado que eu levei meus filhos uma época, né, até para ir ao Beto Carreiro, e eles sentiram assim o choque de realidade. Aqui em Campo Grande, né, quando a gente passa ali na estação, Santa Cruz, acredito que Nova Iguaçu tenha também isso, né? Eu já trabalhei uma época em Nova Iguaçu. E as pessoas gritam, né, para chamar o outro para ir para a van, Bangu, Bangu, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, né? E tem, oi, claro, TIM, chip, é tudo se gritando, né? Quando você chega lá, você não ouve isso. A sirene do bombeiro é algo tão assim que eu fico, meu Deus, chega a dar até medo, né? Mas é uma questão o quê? Cultural, né? E é disso que ele está falando o quanto relevante, né? Que cada um grupo, cada um cidade, cada um país rege de acordo com os seus valores, né? E com a sua cultura, tá? Vou gravar um videozinho falando aí sobre a cultura e diferença, cultura e mudança, porque são bem pequenininhos. E a gente vai aí depois para as considerações finais do módulo e vamos encerrar, tá? Beijinho e até logo.